Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu também sou pastor, apesar das vezes não parecer, certo? Tem gente que acha estranho, mas às vezes eu também acho. Dependendo do que eu falo, eu nem sei se eu vou para o céu, pastor. Mas olhar para um negócio, aliás, olhar para a vida por inteiro e entender que Deus quer estar em cada fase dessa vida. E mais do que isso, fazendo com que nós consigamos extrair de cada fase o necessário e o suficiente para irmos para a próxima, porque é assim que a vida ela nos expõe a fases. Queimar uma fase, sair dela, não tirar proveito dela o suficiente naquele momento, pode nos expor a grandes dificuldades nessa próxima fase da vida, ou que ela nos reserva. Independente de ser no ambiente do empreendedorismo, com seus negócios, no ambiente corporativo, ou seja, no seu ambiente familiar, ou no seu relacionamento, né, de amizades, ou no ambiente religioso. Tudo que nós estamos vivendo tem uma proposta de nos oferecer uma grande lição. Todas as vezes que fugimos desse ambiente, sem extrairmos dele o necessário, nós poderemos ter problemas na próxima fase. Essa é a grande verdade. Então, todas as vezes que a vida coloca próximo a você alguém difícil, se você não tiver maturidade, você vai buscar se afastar desse ambiente de dificuldade, se afastar desse ambiente desconfortável, tá certo? Isso pode ser para você um grande alívio, mas também um grande prejuízo, porque normalmente esse ambiente desafiador, cujo qual você foi exposto, tem o propósito de fazer com que você cresça em alguma área, que você se desenvolva com aquela pessoa, ou com o problema que aquela pessoa veio causar a você. Normalmente, se você vai para uma empresa, e naquela empresa você sofre uma perseguição, você sofre um desconforto, é comum que você fuja disso e resolva então sair daquela empresa, porque ficar nela obrigatoriamente vai fazer com que você aprenda e se desenvolva o suficiente para lidar com aquele problema. Se você foge, você sofre o alívio momentâneo, mas perde a oportunidade de subir de nível, de aprender a lidar com aquele processo que a vida te expôs. É sempre assim. Talvez por isso o casamento seja um ambiente de maior ensino da vida de um ser humano, porque a proposta é que você não tenha para onde fugir, certo? Se você arruma uma amizade e ela te causa problema, o que você faz? Você acaba com ela. Se você vai para um ambiente de trabalho que ele te causa desconforto, você muda de emprego. Mas e se você casa? Tem que esperar o outro morrer para mudar, e vai demorar, né? Tá certo? Então, eu vou mostrar a você uma história bíblica muito simples, que eu quero fazer algumas aplicações para que você entenda que o que o mundo está esperando para dar remuneração, para dar prestígio, para dar visibilidade, são pessoas aptas para resolverem problemas e não para criarem e nem para fugirem, certo? Você não vai ser bem-sucedido se você identificar problema.
identificar problema, você só precisa ser alguém capaz de perceber o ambiente. Eu sei tudo que tem de errado na empresa. Beleza. Você sabe resolver? Não. Então some. Você está entendendo? Porque enxergar o erro em qualquer ambiente é fácil. Certo? Não tem glória para quem vê o problema, tem glória para quem resolve o problema. E nessa vida eu descobri que tem basicamente 2 tipos de pessoa: o que cria e o que resolve. Você quem é? Entendeu? Não precisa responder não. Porque como você vai falar de si mesmo, dificilmente você vai falar eu crio. Então nós vamos olhar a história de um rapaz, uma história bíblica, e eu vou fazer algumas colocações para você. Tá certo? Eu preciso te explicar isso, eu tenho falado isso repetidamente, quer no Sempre, quer nas palestras que eu ministro. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores, certo? Então todos nós temos a proposta de sermos vencedores. A grande essência da vida é tentar descobrir o mais rápido possível o nosso tamanho, pelo menos atual. O ambiente cujo qual nós estamos inseridos, porque quem nasce grande é monstro. Entendeu? É muito importante você entender que o crescimento, a ascensão é algo importantíssimo. Então, qual é a minha preocupação? É que você entenda, e você viu aqui na escola de negócios, certo? Que ele dividiu, setorizou isso. Então você tem a rede 1, você tem a rede 3, lá nós já temos a rede 3, certo? Mas é importante que se você é da rede 1, não vá para 2. Ok? É importante isso, porque você precisa descobrir seu tamanho. Tá certo? Pastor, mas eu acho que se eu entrar logo na rede 2, não vai me dar um status, que eu já chego com cara de quem é. Pois é, essa preocupação, deixa para tu mostrar na internet, mostrar para os outros o que tu não é. Tá certo? Porque é isso que as pessoas fazem, tiram uma foto do carro que não é dele. Você vai na América, por exemplo, eu tenho um amigo que a esposa dele é corretora de imóveis na América. Ela aluga mansões por horas. Tipo, 6 horas, certo? Ela aloca uma mansão para um camarada que quer se apresentar para a internet. Então, durante aquelas 6 horas, ele leva uma equipe de filmagem, diversas roupas, e grava vídeo no quarto, na piscina, na cozinha, na garagem, de uma casa que não é dele, só para mostrar para os outros, certo? Porque ele está querendo se vender. Aqui o propósito não é esse. Aqui o propósito é você encarar a sua realidade para alcançar seu ideal. É só isso. Você não está aqui para maquiar a sua realidade. Você está aqui para se expor a ela, se capacitar, trabalhar, romper. Hoje é sua realidade. Quando eu comecei meu ministério, eu tinha um Corsa, um Corsinha, hatch. Se apaixonou por reboque em algum momento. Ele não podia ver um reboque, ele parava. Tá certo? Eu já cheguei, ele parou, o reboque veio, rebocou, levou para a oficina. Assim que ele desceu, que o mecânico virou, ele pegou. E aí o mecânico falou, o que ele tinha? Ou tem. Eu falei, vão de andar de reboque, só pode ser isso. Então, às vezes eu ia em alguma igreja, eu tinha vergonha dele. Os caras paravam, o pastor com o carrão dele, e eu com aquele, né? Eu parava longe. Mas um dia sobrou muito DVD, um cara foi me ajudar a levar. E ele, eu acho que já estava chateado, porque estava pesado, e estava longe. E quando ele perguntou, o senhor não tem vergonha de andar num carro desse? Eu falei, cara, a prova que eu tenho vergonha é que eu parei longe.
E eu falei para ele, você acha que isso é meu ideal? Isso é a minha realidade. Enquanto eu não alcanço minha realidade, ou enquanto eu não alcanço meu ideal, eu trabalho a minha realidade. Então você não tem a ver. Aliás, a sua realidade hoje pode ser sua ferramenta de trabalho amanhã, ao contar tudo aquilo que você venceu. É assim que funciona. Então, o lugar aqui é de encarar a realidade. Então, eu dou esse exemplo que eu gosto muito, por quê? Porque hoje todo mundo quer fazer um curso, hoje todo mundo quer participar de uma escola, e quando você vai escolher um ambiente, certo? É muito importante que você entenda, primeiro, são duas coisas importantes. Se o conteúdo que você vai receber é bom, tá certo? Porque tem gente que cria uma imagem tão boa para vender um troço que nem... Você já deve ter feito curso disso. E de uma palestra que o cara não acrescentou nada no seu saber, ainda botou dúvida naquilo que você já sabia. Você vai para aprender e volta lesado. Você descobriu que você tinha condições de ser o palestrante. Mas você há de convir comigo também que para a mente vazia, nenhum conteúdo é muita coisa. Então você tem que selecionar. E segundo, que também é muito importante, é se você consegue identificar que ao receber o conteúdo, você é capaz de colocá-lo em uso. Porque tem gente que recebe conteúdo bom, não põe de forma ativada na sua vida ou nos seus negócios, depois vai falar mal do curso que fez. Então, por favor, dê uma olhada nisso. Tá certo? Entendido isso, seria mais ou menos como você descobrisse que você faz parte do mundo dos felinos. Vamos pegar um gato, né, a família dos gatos. O gato de casa, ele é um felino, sim ou não? Um felino de pequeno? Isso. A jaguatirica é um felino de médio, e o leão é um felino de... E todos são felinos, sim ou não? O gato, bem alimentado, hábil para pegar uns ratos, ele é um gato vencedor, sim ou não? Uma jaguatirica que pega um coelho, um lagarto, ela é uma jaguatirica bem sucedida, sim ou não? E o leão que mata uma girafa, um elefante, ele é bem sucedido, sim ou não? Então aprenda uma coisa, todas as vezes que você vai num ambiente de treinamento, o que eles colocam na tribuna para falar é leão. É o cara do milhão, do bilhão, o cara com as histórias, certo? Então, se tu tá escutando, tenha sabedoria, porque às vezes o leão não tem. Ele teve sabedoria para vencer, mas ele não sabe identificar gato, jaguatirica e leão. Então, na tribuna, ele quer fazer o pitch de venda, ele quer vender a informação dele, então ele chama todo mundo de leão, inclusive os gatos. E os gatos, se não souber que é gato, ele pensa que é leão. Aí o leão fala pro gato, ruge, aí o gato, miau! Você tá entendendo? O gato fica encorajado. Aí ele compra uma mentoria que não pode pagar, ele sai mais enrolado do que entrou, porque foi na conversa do leão. Entendeu? Então, você tem que descobrir, porque o leão vai falar assim, pula nas costas do búfalo, leão. E tu é gato, pula nas costas do leão, gato. Ou do búfalo, gato, que você vai ver o que vai acontecer com você. Então, descubra, e não tenha vergonha dele, não. Tá certo? Não tenha vergonha. Você seja habilidoso para ter a consciência de quem você é hoje. Mas você sabe que em você tem um potencial muito maior. E você sabe onde você quer chegar. Certo? E se você vai seguir esses princípios que nós ensinamos, você não precisa puxar o tapete de ninguém. E não precisa tentar impedir de ninguém crescer, porque todas as vezes que alguém segura alguém embaixo, ele também se abaixa para manter o outro.
ele também não cresce. Tá certo? Então eu vou te dar um texto bíblico. Isaac cresceu e prosperou onde os outros morriam, porque Deus era com ele. Certo? Se Deus for com você, a maior crise que você enfrentar pode ser o ambiente que você mais cresça e prospere. Então é só isso. Eu não sei para onde a vida vai te levar. Eu só sei que para onde ela te levar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Você tem Bíblia? Isso. Se não tiver, é só escutar que já ajuda bastante. Preste atenção. Gênesis capítulo 37, verso 2. Diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia más notícias deles a seu pai. Olha para mim aqui. 17 anos de idade tem este rapaz. Ele é o funcionário de seu pai. Ele trabalha prestando serviço, cuidando das ovelhas. Ele faz parte de uma equipe cuja qual ele é o funcionário mais novo. José é o filho caçula de Jacó no presente momento. O padrão que ele vai obter de prestação de serviço, certo? De qualidade de trabalho, de postura, são todos configurados e estabelecidos pelos seus irmãos. Ele é o mais novo, ele vai aprender tudo com seus irmãos. É verdade. Mas o texto encerra dizendo que a referência cujo qual ele tinha perto de si não era positiva. O comportamento dos irmãos de José, o estilo e a vida que eles levavam não eram condizentes com a história e aquilo que o patrão, o pai Jacó, o chefe, trazia para eles. O texto diz que José chega em casa e conta para o pai como os irmãos se comportam. Vai narrar ao pai que os irmãos não procedem, né, segundo os padrões que o pai determinou. Eu não sei que tipo de comportamento eles esboçavam lá. A Bíblia não é clara. Eu só quero que você entenda que ele é um funcionário novo. Ele é alguém chegando num ambiente onde os exemplos não são bons. É só isso que eu quero que você entenda. Certo? Porque o tempo inteiro, nós que estamos em busca de conhecimento, de aperfeiçoamento, de expandir, de ascender, de todas as coisas que nos elevem para o próximo nível, sempre teremos próximos de nós exemplos, alguns positivos, sadios e benéficos, outros nem tanto. Nós somos capazes de capturar isso, de perceber tudo isso, mas vai chegar um momento que a vida de José não depende de Rubens, Simeão, Levi, Judá e nenhum de seus irmãos. Aliás, a vida dele não vai depender mais de seu pai Jacó. A vida dele não vai depender de sua mãe, Raquel. Vai chegar um momento em que ele vai fazer seu voo solo. É quando a vida, porque é uma das fases da vida, a fase da independência. Aquele momento em que a vida chama você para cuidar de você mesmo. Certo? É onde a responsabilidade precisa ir para a sua mão. Ela precisa ir. Isso é sadio. José vai viver isso, mas ele só vive isso de uma forma benéfica, porque ele conseguiu tirar proveito
de tudo aquilo que ele viveu. Por todos os lugares que José passou, José recebeu lições da vida que ele vai colocando em prática nas próximas fases. Algumas lições fará com que ele tenha habilidade para lidar com recursos financeiros. Algumas lições fará com que ele aprenda a lidar com distrações trazidas para roubar a realização de seus sonhos. Algumas ocasiões farão com que ele se torne imune às decepções e expectativas não correspondidas por pessoas cujas quais deveriam protegê-los. Ao longo da nossa vida, nós que somos empreendedores, obrigatoriamente nós vamos ter que lidar com gente e pessoas são desafiadoras. Vamos encontrar inúmeras pessoas com características diferentes. Precisaremos delinear quem são, as pessoas de nossa agenda, quem são as pessoas de nosso destino. Vamos precisar mapear tudo isso para entendermos bem essa caminhada que nós temos. José começa, ele é o mais novo, chega num ambiente bem corrompido, é verdade, mostra que sabe da corrupção, ele tem 10 irmãos, ele é o 11º, certo? Ele tem uma irmãzinha ainda, Diná, e futuramente vai ter um irmão que nasce, certo? E no parto a mãe morre. No nascimento de Benjamim, Raquel acaba indo a óbito. Mas até o presente momento, ele faz parte de uma equipe de 12, né? Ele trabalha com mais 10 irmãos, a irmã está em casa, e o exemplo ele é bem negativo. José não foge dele, não há nenhuma recomendação bíblica de que José pede para não andar com seus irmãos, não quero mais apacentar as ovelhas, eu não quero mais estar com eles. Não. Eles têm o comportamento negativo e eu estou aqui vivendo ao lado deles apenas para descobrir aquilo que não se deve fazer. Andar perto de gente que faz coisa errada, de que se comporta indevidamente, também é importante. Nem todo mundo entra na sua vida para te dar exemplo positivo. Tem muita gente que entra na sua vida para te mostrar um modelo cujo qual você não deve seguir. José sobrevive a isso. Ao sobreviver a isso, ele começa a arrumar um problema sério para ele. Por quê? Porque José começa a ter umas visões de seu futuro. Ele começa a enxergar seu futuro por sonhos. Bom, uma das características que faz da pessoa um empreendedor é conseguir se enxergar num lugar que ainda não está. Certo? Quando você vê alguém que tem essa veia empreendedora, você conversa com ele hoje, ele já vê o carro que vai andar, a casa que vai morar, onde vai viajar, ele já fala uns troços daqui a 10, 15 anos, porque ele não olha só para hoje. Ele pode até não ter compromisso com isso. Tá certo? Isso aí é outra coisa. Certo? Mas ele já começa a se ver. E o mais legal, o empreendedor gosta de estar com o empreendedor. Por quê? Porque quando você fala para uma pessoa que não é empreendedora, rapaz, eu vou montar um negócio, você vai ver, eu vou ganhar um dinheirão, daqui um dia eu vou estar arrebentando. O outro fala assim, o mais que você vai montar é um quebra-cabeça, rapaz. Acorda, faz um concurso público, arruma um emprego que te dê seguro. Empreendedor quer saber de segurança, rapaz? Ele quer andar na corda bamba. Não é? Ele quer o desafio, rapaz. E se eu quebrar, dane-se. Se eu quebrar, eu conserto essa droga e vou embora. Quem aqui já quebrou pelo menos mais de 2 vezes? Levanta a mão. Ai, Deus te abençoe, meu filho. Vamos embora. Entendeu? O empreendedor, ele não tem medo de quebrar, ele tem medo de não viver as aventuras.
Entendeu? Ele vai para dentro, ele não tem nada. Mas ele enxerga um negócio. É por isso que você tem que... Entende? Mas quando o empreendedor conta a história do seu empreendimento para outro empreendedor, olha como é que o outro empreendedor fica na frente dele, ó. O que ele está fazendo? Ele está esperando você terminar de contar para ele contar o dele. Entendeu? Então você tem que estar no meio, porque é um povo doido. Porque ele já consegue se enxergar há 5 anos. O José, ele já se via melhor que os irmãos. Mas ele cometeu um erro. Contar para os irmãos. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para você. Conte seus sonhos para os estranhos. Mas não conte para os irmãos. Pastor, é o Satanás, né? Não, é os irmãos. Ele não tem chifre. Não. Cuidado. Principalmente se forem irmãos mesmo, gente muito próxima, gente da família, amigão. Você tem que ter cuidado com isso. Você tem que identificar primeiro se ele é um empreendedor. Se não for, não fale onde você está se vendo. Porque ele não se vê. E se você se vê no lugar que ele não está, a amizade acabou. Mas ele não quer ir, mas eu vou. Ele não está afim que tu vá. Então ele não vai. E ainda fica torcendo. Olha, tinha 12 homens dentro do barco, 3 horas da manhã, quando Jesus aparece andando sobre as águas. Quantos homens tinham? Isso. De repente vem Jesus cantando. Esse cara sou eu. Não, na verdade. Literalmente tirando onda, andando em cima d'água. Não, na verdade. Quantos homens estão vendo Jesus andando em cima d'água? Quantos homens poderiam andar sobre as águas? E quantos andaram? E quem é esse um? Eu tenho que ser esse um. Agora, seja franco. Pensa comigo. Tudo escuro. Pedro andando em cima d'água. Pensa. Jesus parado. Porque Jesus poderia falar: ô Pedro, o que você quer fazer aqui, rapaz? Tem nada aqui não? Tem comida não? Pedro foi, sim ou não? E seja franco. Qual pensamento você acha que permeava a mente dos 11 que ficou? Olha que legal, Pedro está vencendo, Pedro. Vai, Pedro. O que você acha que os caras dentro do barco estavam falando? Vai afundar, quer ver que vai afundar? Já ele afunda. O grande desafio... Por que você acha que pessoas querem sair do lugar de onde estão para se tornarem vencedores? Porque é difícil conviver num ambiente onde você vence e aqueles que cresceram com você não. Mas aí a minha pergunta é, você está preocupado, certo? Com o que eles vão pensar a seu respeito ou com o que Deus tem para você? A decisão é sua. Então observe bem, ele conta, certo? E quando ele conta, o que acontece? Ele arruma seus inimigos. Os caras não gostam do José. José trabalha direitinho, sim ou não? Ele é gente boa, sim ou não? Mas o pessoal não gosta dele porque ele sonha. Entendeu? Ele sonha que vai chegar em lugares que nenhum dos seus chegaram. Ele sonha que vai fazer coisas que nenhum dos seus. E ele sonha que vai ser maior. Lembra quando ele sonhou que o molho dele ficava em pé, o dos irmãos se dobrava? Contou. Então agora os caras não gostam dele com razão. Entendeu? Com razão. Tá certo? Então uma vez os caras falaram pro Zé, um pro outro, quando o José chegou lá, vão vender lá o sonhadorzinho lá, ó. Agora tá sem papai aqui, ó, e mamãe. Vão matar ele. Queriam matá-lo, sim ou não? Mas não podiam matá-lo.
Eles não podiam matá-lo. Eles poderiam até tentar, mas não podiam. José era alguém que conseguiu se ver. Ele conseguiu se enxergar. Quando ele sonha com sol e lua e estrelas, é só se lembrar e ir para Gênesis. Sol e lua e estrelas, astros de governo e de direção. O sonho de José está dizendo, você vai ser governador do quê? Eu não sei. A primeira vez que eu ouvi a palavra que eu ia viajar de avião, o pessoal usava terno para andar de avião. A passagem de avião custava quase um rim. Você lembra disso? Eu não tinha nenhuma bicicleta direito. Como é que? Porque tinha alguma coisa no meu futuro que eu não conseguia enxergar ainda. Então, é importante nós entendermos isso. Deus tem coisas para vocês e para mim que não depende dos nossos recursos. Ele tem recurso. Só precisa do nosso trabalho, da nossa dedicação e da nossa fé, da nossa fidelidade. Então sabe o que vai acontecer agora? Os irmãos vão vendê-lo. E agora José vai ter que aprender uma grande lição. Qual é? Lidar com trauma. De ser vendido por aqueles que deveriam protegê-lo. Pior que te matar é te vender. Pior que te matar é azedar seu coração, para que você tenha dificuldade a continuar. É deixar você pessimista, negativista, sabe? É fazer com que você não acredite mais. Tá, a senhora arrumou um namorado, 2 namorados, ficou noivo, não sei o quê, o noivo traiu, o outro te agrediu, o outro... Aí a senhora fala, sabe o que aconteceu comigo? Não quero mais saber de homem, tá? Homem é tudo igual. Esse dia uma moça falou isso comigo. Homem é tudo igual, pastor. Eu falei, a senhora tá rodada, hein? Conhece os homens tudo igual? Até eu olhei para ela e pensei, será que eu já peguei, não lembro? Homem tudo igual, vá que eu já tive no rolo. E não estou lembrado dos acontecimentos. Mas o que ela me descrevia era o quê? É que as tentativas dela frustrada azedaram seu coração. Cuidado para seu coração não ficar azedo por causa dessas coisas. E é muito mais forte quando é feita por gente que deveria te apoiar. José agora vai embora sem seu pai, sem sua mãe. Ele deixa agora o posto de filho predileto de uma casa para ser um escravo na mão de estranhos. E sabe o que é mais legal? Ele vai extrair o melhor dessa experiência negativa. Ele vai embora como um escravo, numa caravana de ismaelitas, em direção ao Egito. Quando ele chega lá, ele é vendido por escravo, na casa de um homem de confiança do faraó. Provavelmente num período em que os egípcios não eram governados pelos egípcios, mas sim pelos Ixos, um povo que desceu, certo, do sul da Ásia e trouxe consigo os cavalos que vemos nas histórias do Egito e nos filmes. Eles não são daquela região, eles foram trazidos lá de cima. Porque preste atenção, se você estudou um pouquinho, você sabe que dificilmente um faraó egípcio contrataria um estrangeiro para ser governador do Egito. Mas se esse faraó não fosse egípcio, seria muito melhor ter um governador que não fosse egípcio e sim estrangeiro também como ele. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que o momento em que tudo isso aconteceu foi propício, porque Deus estava à frente de todas as coisas. É isso que é importante você entender. José está vivendo tudo isso. Ele é vendido, vai trabalhar na casa desse camarada, na casa desse indivíduo.
ele é um funcionário que se destaca. Ou melhor, ele é um escravo e não um funcionário. Ele não tem horas. Ele não tem o direito de se casar. Ele não tem o direito... Não, ele não tem direito a nada disso. Ele é um empregado, um funcionário, né? Na postura de escravo. Mas preste atenção, como é que ele se desenvolve nesse ambiente negativo? Porque José cresceu num ambiente negativo, então lidar com problemas é sua especialidade. É isso que ele faz. Você está entendendo? Cuidado com esse negócio. Porque hoje nós estamos com pessoas frágeis demais, não pode ter um problema. Deus te fez uma promessa, apareceu um problema. Eu acho que não é Deus que falou comigo. Então foi o Satanás que falou com você. Não pode enfrentar o problema, porque todas as vezes que o problema aparece, eu não quero aprender com ele. Eu quero me desviar dele. José não. Ele está lá agora administrando e administrando bem. O serviço que ele faz o coloca em ascensão. Ele é um escravo, sim ou não? Mas ele é um escravo que é chefe dos escravos. Olha que beleza. Chegou pela porta dos fundos esses dias. A vida está procurando quem resolve o problema. Todas as vezes que alguém que resolve problemas chega em qualquer lugar, ele se destaca, aparece e pronto. Todas as coisas convergem para ele. Pode notar na sua empresa, pode notar, pode ter chegado alguém mês passado. Se ele for alguém que resolve problema, ele pula na frente dos outros e vai embora. E até você que fala mal dele, leva as coisas para ele resolver. É assim que funciona. Ele é alguém que se destaca nisso. Mas por enquanto ele está trabalhando para quê? Para enriquecer os outros, porque tem fase da vida assim. Você trabalha para o outro crescer. Parece que você é um relógio. Trabalha de graça. Já sentiu essa sensação? De que ninguém te valoriza? Tá? Porque você tem um potencial danado. Você começa a ficar com pena de você, fica até bonitinha a história. Mas não adianta de nada. Fica de olho nas oportunidades que elas vão aparecer. E a oportunidade é um camarada careca, pelado, ensaboado, que vai passar na sua frente correndo. Normalmente ele faz uma vez só. Ele só tem um feixezinho de cabelo aqui na testa. E você se vira para agarrar ele. Tá certo? Então olha só. Lá está ele. Trabalhando, o patrão está crescendo, tá assim ou não? Isso. Ele lida com tudo, mas não mexe em... É um cara honesto, sim ou não? Isso aí. Aí... Você acha que o José gostaria de sair da casa do Potifar, sim ou não? Sendo um funcionário do alto escalão, um homem de confiança, tudo na mão dele... Você acha que ele gostaria de sair? Não. Sim ou não? Sim ou não? E por que você acha que ele não gostaria de sair? Porque lá era confortável. Sim ou não? Cuidado com o confortável e com o bom. Não tenha medo do ruim e do desconfortável. Tenha medo do bom e do confortável. Porque o bom e o confortável podem impedir você de viver o sensacional e o extraordinário. José não queria sair de lá, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, o que aconteceu? A mulher do Potifar ficou de olho nele. Note que isso é uma distração. Aquela mulher gostosona, cheirosona, era a mulher do patrão, maluco. Devia ser uma gatona, uma cavala de uma mulher cheirosa, gostosa, bonita, olhando pro Zé, fazendo assim, né? Zé, me pega, Zé, me pega. Pastor, o que é isso? São as distrações que o Satanás vai botar perto de tu. Você ganhou um dinheiro, sabe o que aparece? A gente vinha conversando isso, né, Diogo? Põe um carro novo. Entendeu? Ou você quer pular? Pastor, uma oportunidade é Deus, pastor. Estou nessa Uno. Rapaz, mas eu vi essa BM, eu sempre sonhei com essa BMW. Uma diferença tão pequena para Uno.
Esse mês até eu ganhei um dinheirinho. Toma distraído, toma distraído. Compra BM. Uns meses depois você não tem BM, não tem Uno, não tem nada. Não tem nada. Só sobra você mesmo. Já viu um jumento assim que... Olha só, isso é distração. É a sensação que você pode pular. Certo? E aquela mulherão falando pro Zé, me pega, Zé, vem, você já administra tudo, Zé, só falta eu. E você acha que o José queria pegar ela, sim ou não? Sim ou não? Isso, claro que queria. Quem é que não quer uma mulher gostosa? Naquela época o homem não tinha dor de cabeça, não. Aliás, o homem daquela época nem cabeça tinha, na verdade. Quanto mais para ter dor. E o José olhando aquela mulher gostosa, falando, vem. E o Zé, não vou pegar essa maluca, eu quero, mas eu não vou. Isso tem algo em você que deve ser maior do que as distrações. É seu propósito, é seu destino, é onde você quer chegar. Fique tranquilo, que uma hora vai chegar, mas pelo menos vai chegar para você ter condições de manter. Você queima a etapa antes, aí você já era. Ele vai ter uma mulher maneira, certo? E aquela mulher gostosa, a mulher mandou todo mundo sair e agarrou ele. Doida, dona. Chegou e falou, vem Zé, tal. O Zé empurrou ela, saiu fora. Deixou a capa para trás e ela gritando, maníaco do Egito, tarado, tentou violar-me. E aí o marido chegou, o Boitifar chegou, e falou, o que é isso que está acontecendo? Isso. E aí, você pode rir, você não pode perder a mensagem. Aí, a mulher falou, esse maluco tarado tentou me agarrar, o marido dela ficou uma fera, o patrão. O cara era um escravo, sim ou não? Sim ou não? E se o escravo agarra a mulher do patrão, o que vai acontecer com o escravo? Ele vai ser? Isso. Mas vão matar o Zé? Não mataram lá na cova. Vão matar agora. Mas o cara tem que dar uma satisfação para a sociedade. Então mandou prender um maníaco. Sabe o que eu acho legal? É que José poderia falar com o Potifar. O Potifar, chega aí. Pô, cara, nunca apanhei nada teu. Trabalho pra tu um tempão. Essa mulher tua assim, também não peguei não, mas não agarrei ela não. Pois você é doido, essa mulher tá me dando mole um tempão, não peguei porque não quis. Ele podia falar isso, sim ou não? Podia se defender. Não podia? Mas ele se defendeu? Porque ele não está cumprindo o seu propósito, está cumprindo o propósito de Deus. Se você está no caminho de Deus, você não precisa se defender. Deus vai te proteger e vai te honrar. O que você tem que saber é que você está no caminho certo. Ele está lá quietinho, foi para a prisão. Chegou na prisão, a primeira coisa que ele falou, sou inocente. O que os presidiários devem ter falado? Aqui todo mundo é inocente. Que ninguém fez nada, ninguém faz. Certo? E está lá. Mas na prisão, ele era um exemplo de prisioneiro. Um cara tranquilo, legal. Onde o cara chegava, o cara resolvia problema. Certo? E aí, então, ele se destacou como preso, chefe do Comando Vermelho do Egito. Liderava a entrada do celular e todas aquelas coisas, e aquela coisa toda, certo? E tudo direitinho, tá ele lá. Porque onde o cara ia, é isso que eu quero. Não interessa. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não interessa. Se você der o melhor de você, não quebrar princípios, certo? E seguir o que Deus tem para você, onde você chegar, você vai se destacar. Não tem essa história. Pode ter a concorrência que tiver. Você pode ver. Agora o cara está lá, preso número 1. Qualquer coisa que tinha que falar, acontecer, já falou com o 01. Tinha que ir lá falar com... E ele está só, certo? Interpretou o sonho do padeiro, o padeiro morreu, depois você vai ler que eu não sou obrigado a ler tudo, eu estou com tempo aqui. E
O copeiro voltou a servir. Quando o copeiro vai sair, o Zé falou: copeiro, chega aí, maluco. Tu vai lá servir na mesa do faraó, pô. Fala pro faraó lá, cara, que eu não agarrei a mulher do maluco lá, não. Que eu sou gente boa, poxa. Fala pra ele, pô. O copeiro foi pra lá e esqueceu do Zé. Pô, como é que esquece de um cara igual o Zé? Dá pra esquecer? 3 dias. O copeiro não lembrou do Zé. Se o copeiro se lembra do José, o copeiro ia pedir o faraó para o José trabalhar com ele, sim ou não? Então José ia trabalhar onde? Onde? Na cozinha. Ele não estava voltando a servir? Então, o José ia ser ajudante de... Mas ele sonhou que seria... Pois é, você tem que descobrir. Se você está disposto a trocar tudo aquilo que Deus te prometeu por uma migalha que o seu futuro está te oferecendo. Cuidado com as suas escolhas. O copeiro esqueceu do Zé, e o Zé ficou preso. Sei lá, mas quase 2 anos. E aí o faraó sonhou. Aquele sonho do faraó maluco lá, com as vacas magrelas, canibal, que comia a vaca gorda, com as espigas que comia a outra. Não sei nem como é que espiga come outra, como é que espiga come outra. Fumou, foi um pedrão, aquele maluco. E aí aquela coisa toda, aquela conversa fiada toda, e tudo direitinho. O faraó falou: estou precisando de alguém que interpreta sonho. Aí o copeiro. Caraca, maluco, o Zé. Lembrei do Zé. Cara, quase 2 anos sem lembrar do Zé, rapaz. O faraó, eu tinha um amigo. O Zé interpretava sonho, rapaz. Foi acusado aí de que agarrou a mulher do cara lá. O faraó falou: então manda dar um banho nele e chama o Zé aqui que eu quero falar com o Zé. Deram um banho, fizeram a barba do Zé e aí botaram o Zé lá. Aí o faraó falou: Zé, eu soube aí que você interpreta sonhos. Ele falou: eu não, mas um Deus que me trouxe para cá por uns caminhos muito esquisitos, ele sabe. Falou: então eu vou falar para você, tive um sonho assim. O Zé falou: beleza, falou uma coisa para você, o sonho é um só. Um é para confirmar o outro. A vaquinha magrelinha que o senhor sonhou é a mesma coisa das espigas feinhas. E as vaquinhas cheinhas, a mesma coisa das espigas boazinhas. E aí as vaquinhas que comeu a outra, o negócio é o seguinte, ô faraó, falar logo para tu, mandar logo. Pega aí, fiel. 7 anos que vai dar tudo, meu filho, tudo, PIB lá em cima, não vai ter fartura, o dólar vai baixar, o negócio vai ser fantástico, vai ser maneiro pra caramba, o mercado vai estar aquecido, vai estar tudo, tá tudo bom. Agora, depois, vou falar uma coisa pra tu, o dólar sobe, o Lula vai pro governo, depois o negócio... Peraí, pô. Rapidinho. Volta aqui. Se eu soubesse, não tinha falado, é brincadeira. Olha aqui, aí, você tá entendendo? Aí o negócio vai ficar difícil, tá certo? Bom, o José foi chamado para interpretar o sonho, sim ou não? Ele já fez? Sim ou não? Ele localizou o problema? Ele localizou o problema? Aconteceu alguma coisa com a vida dele? Não. Porque quem localiza problema não recebe bônus. Mas assim que ele termina de dizer, ele diz: faraó, vou falar uma coisa para tu. Muda o sistema de plantio de forma que apenas 20% do consumido seja empregado no uso. Economiza 80%. Certo? Mude seu sistema de plantio, colheita, armazenamento e comércio durante 7 anos. Note que o cara chegou com a solução e não só mostrando o problema. Quando ele diz que tinha uma solução para o problema, olha só, ele mesmo já falou: faraó, como aqui um coach, um conselheiro, está entendendo? Vou fazer meu pitch aqui. Vou logo falando para o senhor: arruma um homem. Um homem que seja capaz de resolver tudo isso e coloca ele na frente. O faraó, que não era otário, falou: quem melhor que o Zé? Ô Zé, você agora
Vai virar Zé Fanete Paneia. Negócio de Zé é coisa do passado, coisa de pobre. Você está entendendo? Coisa de cara que usa Corsa. Então, vambora, você agora é o Zé Fanete Paneia. Você é governador dessa jossa todas. O único que manda nessa parada, mais que tu, sou eu. Agora o Zé, meu filho, tá andando de Ferrari, aquele cavalão. O Zé tá morando em Alphaville. O Zé tá usando iPhone. O Zé, você tá entendendo. O Zé tá bonitão na fita. Sabe onde ele foi? Na casa do Potifar. Foi lá e falou, Potifar, chama o Potifar aí. Fala com ele que é Zé Fanete Paneia. O governador, isso, ex-escravo. Chama aquela maluca, aquela piriguete também, manda ela vir aqui. E aí ele fala pra ela assim, fala que eu te agarrei, maluca. Fala agora! Que eu te agarrei e você cala a boca, chifrudo. Não, na verdade. Ele foi fazer isso, sim ou não? Porque quando a vida te der vitória, não perca tempo com vingança. Não vença pra esfregar nada na cara de ninguém. Você tem que vencer para que o nome de Deus seja glorificado através da sua. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Comandou tudo, comprou as terras em volta do Egito toda. O Zé. O tempo passou, quem é que veio fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos. Com aquela carinha de foinha, aquela sacolinha. Quem é que está em pé lá, bonitão? Aquela indumentária, maquiagem, falando egípcio. Zé Fanete Paneia, ex-Zé. Isso, fala assim, ex-Zé, fala. Isso, porque é isso que você é. Um ex-Zé, eu sou um ex-Zé. O Zé ficou para trás, agora é Zé Fanete Paneia. Fala que mudou seu nome. Fala, agora eu sou o Zé Fanete Paneia, maluco. O Zé ficou para trás. Aí depois tem toda aquela trama que você deve saber, se não sabe, vai ler, certo? E aí o Zé vai contar para os irmãos dele que ele é o Zé. Chorando, mandou todo mundo sair, o Zé emocionado depois de alguns episódios. O Zé falou para os caras assim, vocês sabem quem sou eu? E aí os irmãos falaram, a gente sabe, governador do Egito, Zé Fanete Paneia. Aí ele falou, não, aí tirou aquela indumentária igual o rei Júlia no Madagascar, puxou e falou, eu sou o Zé. A cara dos irmãos. Agora nós estamos lascados, porque fomos nós que vendemos o... Mas ele disse, vocês não me venderam. Deus me enviou na frente para a conservação da alma. Vai lá e fala para papai que eu estou vivo para ele vir para cá, que ele vai ver onde eu cheguei. Os meninos foram, certo? Aquele cavalão, deram um cavalo de pau assim, na frente da tenda do Jacó. Eu imagino Rubem, que era o mais velho, descendo e falando, pai, falando um negócio para o senhor. Lembra do Zé? E o Jacó falando, eu lembro, meu filho. Um menino falecido. E o Rubem falando, pois é. Olha, o Zé não morreu não, pai. Nós vendemos o Zé. Mas, pai, a gente sabia que o Zé era um cara que ia vencer. Conhece isso? A gente sabia que o Zé ia dar certo. O Zé não era igual a gente. O Zé tinha que ganhar o mundo, prosperar, certo? Fazer escola de negócio. O Zé tinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode terminar a sua vida como um Zé. Ou terminar a sua vida como um Zé Fanete Paneia. Isso não depende do governo, não depende de Satanás, não depende das pessoas. Isso depende de... Não, de mim não. Fala assim, depende de... Isso aí. Então você pode ficar em pé? Fala assim para quem está do seu lado. Oi, Zé.